Esse assunto sobre família e sobre os desafios da igreja para encarar novos modelos familiares é um assunto muito sério. É tão sério que nenhuma igreja está preparada para isso. É tão sério que eu vou fazer uma pergunta, começar perguntando, depois a gente vai para a base bíblica e a base constitucional. Quanto tempo tem a nossa Constituição? A nossa Constituição é de que ano? 1988. Tem quantos anos, portanto? Matemática. 35 anos. Nossa Constituição tem 35 anos. Qual foi a igreja que se adequou, se adaptou à nossa Constituição de 1988? A Constituição de 1988 sofreu mudanças drásticas sobre o casamento, sobre a família. A família tem sofrido ao longo da história as mais sérias e complicadas mudanças, inclusive no direito. É a que mais sofre. Quase sempre existe uma mudança nas relações familiares. E nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, estou me referindo à igreja do Senhor Jesus, continua do mesmo jeito. Porque nós partimos de um prisma. Qual é o prisma? A Bíblia é imutável. Imutável é Deus, mas a Bíblia é imutável. Os homens podem mudar. Mas será que nós não precisamos nos adequar à nossa realidade, à mensagem bíblica ao homem de hoje? Ou será, meus irmãos, que nós estamos falando uma linguagem do século atrasado para o homem do século 21 e que essa mensagem não está atingindo o homem do século 21? É disso que nós vamos tratar. As mudanças da família e que nós não estamos acompanhando ou não acompanhamos, ou parece que nós não queremos ver. Vamos começar de um pouco mais... Eu vou falar um pouco mais baixo, o microfone que ajude. Estou com problema de garganta hoje. Eu chatei para não falar muito mesmo, né? Quantos anos nós temos de civilização? Qual é a civilização mais antiga que nós conhecemos? Qual é a civilização mais antiga que nós conhecemos? É a civilização mesopotâmica. Quantos anos tem essa civilização? 7.000 anos. Como era a sociedade há 7.000 anos? Não sabemos. Quando nós entramos na história, na escola, para aprender a história, a gente começa, em história geral, começa estudando primeiro a civilização egípcia. Mas antes da civilização egípcia, existia a mesopotâmica e um povo chamado Sumério e Acádio. É a chamada civilização sumeriana. O que é que nós sabemos da civilização? Nada. O que é que nos resta para a gente aprender da civilização? Um código chamado Código de Hammurabi, que outros chamam de Hammurabi. Que aí nós já temos algumas dificuldades sérias. Hoje, como diz o povo, não é hora de juntar estilhaço, é hora de jogar a bomba. Aqui, para vocês. O Código de Hammurabi tem muita coisa parecida com o Código de
Moisés, chamada Lei de Talião. Lei de Talião. Qual é a lei de Talião desse Código de Hammurabi, que é a primeira civilização mesopotâmica, etc. O que é que nós entendemos? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, espada por espada, e aí sai. Onde é que nós encontramos isso depois? No Código Mosaico, na lei de Moisés. Então a primeira bomba é: Moisés copiou lá de Hammurabi? Se é a mesma coisa? Por quê? Hammurabi, Código de Hammurabi, é primeiro do que o Código Judaico. Primeiro, muito primeiro. Então, porventura ele copiou? Ou Deus deu a Moisés, que teria dado também, por sabedoria, a Hammurabi. Tu já queres participar logo nisso? Então pega o microfone aí, joga o microfone aqui para ele, porque só através do microfone, para não ficar falando mal. Então vem para aqui e fale, e diga que começar aqui. Nós estamos numa classe de escola dominical. E classe pressupõe, certo? Então pode dizer, participar aí. Não, e uma vez eu vi essa discussão, eu achei uma coisa interessante que o que a gente tem da revelação, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai desde Gênesis, né, até Êxodo, né, Deuteronômio, Números e tal. Eles são livros que foram escritos por Moisés, a maior parte deles, mas existia também uma tradição, digamos, tradição oral, que foi passada no decorrer das gerações. Então, assim como Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele não viu tudo aquilo, ele pegou de testemunhas. Então, da mesma forma, eu acredito que Moisés, ele pegou muito daquele conhecimento através dessa tradição, dessas testemunhas que vieram antes dele. Então, pelo menos eu tenho essa percepção. Essa é a primeira participação. Eu vou tentar resumir no final, inclusive sobre essa palavra aí, sobre essa palavra. Mas antes de nós conhecermos a civilização, nós sabemos que existia um povo chamado os catadores e caçadores. Essa foi a primeira civilização que existiu. O homem era caçador e catador. Ele catava as coisas, procurava coisas para comer, pescava, caçava. E esse povo é um povo nômade. Quando você começa a estudar a civilização, é um povo nômade. Esse povo não tem regras fixas escritas. Não tem. Não havia nem a lei escrita. Não havia nem a escrita. Não havia. Esse povo tinha poucas coisas, ou quase nada. Porque primeiro, por ser nômade, a qualquer momento ele saiu da terra, saiu dali. Quando escasseava um pouco a caça e também a pesca, e também as frutas, ele botava as coisas nas costas e ia para outro lugar. Para outro lugar. Então, essa civilização, essa família, chama-se família nômade. Não é nem chamada família patriarcal. A família patriarcal, ela começa a surgir quando o homem entendeu que existiam algumas plantas que ele podia cultivar, mas que demandava tempo. Mas aí ele podia plantar, esperar para colher. Então ele não precisava mais correr em busca daquelas plantas. Era a chamada agricultura familiar, a mais antiga. Vai desaparecendo a família nômade para uma família chamada família patriarcal. Depois da família nômade, a primeira família que surge é a família patriarcal. O que é a família patriarcal? Em que o homem é o patriarca. O homem é o senhor. É essa cultura que nós vamos encontrar na Bíblia. A cultura patriarcal. E que ainda existe hoje.
e que o Brasil Império viveu, e que a igreja vive, e que a igreja ensina. Por mais que nós queiramos abrir o leque, mas nós continuamos na família patriarcal. Porque o ensino bíblico é patriarcal. Mas o que é que nós sabemos dos usos e costumes dos nômades? Nada. O que é que nós sabemos dos deuses desses nômades? Nada. Quando é que vem mesmo na nossa cultura? Se é verdade que os babilônicos tal, viveram, os mesopotâmicos, há 7.000 anos, você pensa que Adão viveu há quantos anos? Difícil, né? Eu não sei. Digo logo, eu não sei. Os antediluvianos, os que são os antediluvianos? Eu vou chegar no assunto, viu? Só apenas jogando dificuldades. Quem são os antediluvianos? Os que viveram antes do dilúvio. Viveram antes de Noé. O que é que nós conhecemos da questão familiar antes de Noé? O que nós sabemos é que fulano gerou Cicrano e que depois de quantos anos gerou fulano e gerou filhos e filhas. E que gerou fulano, mas não tem nada sobre questão familiar. O conceito de família começa mais ou menos Noé, depois em Abraão. Com a chamada de Abraão, aí a Bíblia começa a estruturar um conceito de família patriarcal. Quando é que desaparece o conceito de família patriarcal na Bíblia? Nunca. Nunca. Segue-se por aí. Mas essa família não era como a família de hoje. E os costumes não eram como os costumes de hoje. Eram costumes diferentes. Se você pegar de Davi, já na época do reinado, para cá, nós temos quantos anos? Davi viveu quantos anos antes de Cristo? Cerca de 1.000 anos. 1.000 anos antes de Cristo. Então, de Davi para cá, nós temos 3.000 anos. O que é que você conhece da estrutura familiar de 3.000 anos? Vamos encurtar isso. Vamos encurtar. Para quem não sabe, eu tenho 76 anos. Como era a estrutura familiar em que eu nasci e vivi? Como era o tempo na época que eu nasci e vivi? Você imagina alguém vivendo sem telefone? Você imagina alguém vivendo sem rádio e sem notícia na terra civilizada, como canta os Gonzaga e outros em Riacho do Navio? Você imagina que alguém viva sem saber nada, conhecer nada? Pois é, eu vivi assim. Vivi e sobrevivi. Vivi e sobrevivi. Por quê? Qual foi o maior progresso da humanidade? Qual foi o maior progresso da humanidade? A energia elétrica. Você tem televisão por quê? Porque tem energia elétrica. Aí você pensa, não, mas quando tinha bateria. É energia. Né? Você tem computador por quê? Porque tem energia. Você tem celular por quê? Porque tem energia. Hein? Você tem microfone porque tem energia. Antigamente, no interior, era uma tristeza. Hoje, quem mora no interior tem micro-ondas como você tem na capital, na casa capital. E tem computador e tem internet, em alguns lugares, né? Certo? E tudo que você tem em sua casa hoje, na grande cidade, você tem lá no sítio, lá no interior.
Mas antigamente você não tinha. Como era que as crianças brincavam antigamente? Como é que brincam hoje? E aí é um outro assunto que está ligado à família, que não sei se vai dar tempo para a gente chegar lá. A questão do núcleo familiar e da criança hoje. Que se você tirar o celular da mão da criança, vai ser uma briga séria. E a criança hoje que você tem que dar tudo o que ela quer. E se não der, mas a gente pode chegar lá. Bem, meus irmãos, isso é só uma palavra para ver o mundo antigo, um pouquinho do mundo antigo, para chegar até nós. Para chegar até nós. As nossas famílias. A igreja é uma reunião de famílias. Nós dizemos que a igreja é a família maior. Não é verdade? A igreja é a família maior. Como é nossa família? Como tem sido nossa família? A família tem passado por mutações sérias. E a igreja, não. A igreja, muitas vezes, incomoda um pouquinho e tal de sua liturgia. Mas a gente afirma que a doutrina é rígida. A doutrina é rígida. A igreja tem acompanhado as mudanças sociais, as mudanças políticas, as mudanças da sociedade, ela tem acompanhado. Deve acompanhar ou não deve acompanhar? Esse é um problema da família. Nós estamos criando filhos e outros até netos numa sociedade totalmente diferente que você foi criado. E os casais, os jovens estão se casando nesta sociedade de hoje. E não da sociedade que você foi criado. Como é que esses jovens estão formando seus lares? É disso que nós precisamos tratar. Nós vamos ter uma base constitucional e depois a gente vai para a base bíblica. Às vezes podia ser ao contrário. Não. Primeiro vamos para a constitucional. Primeiro, todos vocês aqui têm a Constituição na mão, correto? Ou não? Quem tem celular? Quem tem celular? Quem tem celular, levanta a mão, que é isso? Todo mundo tem. Você, não, eu não quero o celular de vocês, não. Eu tenho o meu, calma. Talvez não seja melhor do que o de vocês, eu sei que não, mas todo mundo tem celular. E todo mundo aqui tem celular com internet. Então você tem a Constituição brasileira em sua mão. Correto? Quem conhece o artigo 5º da Constituição brasileira? Quem conhece o artigo 5º da Constituição brasileira? Quantos incisos tem o artigo 5º? Aí você já não sabe, né? São 77. 77. Quem conhece? Atenção. Estou falando só do artigo 5º. Quem conhece o artigo 226 da Constituição brasileira? Artigo 226. É o artigo que fala sobre família. Olha aí. É o artigo que fala sobre família. E nós estamos com ele na mão. Artigo 226, Constituição Federal. Depois a gente pode dar uma passadazinha no artigo 5º. Não os 77 incisos, viu? Mas, o caput do artigo e alguns incisos. Pode baixar. Aumenta a letra se puder. Essa é a nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã. Veja que essa Constituição, ela fala, e todas as constituições falam sobre a família. Todas elas.
artigo 206, no início, a família, base da sociedade, tem proteção do Estado. Aqui dá para você falar 1 hora sobre isso. Só sobre isso. Os nossos legisladores, você sabe que a nossa Constituição é uma Constituição votada, não foi outorgada. O que é uma Constituição outorgada é aquela que é dada pelo príncipe, pelo governante. O que é uma Constituição votada é aquela que é votada pelo Congresso Nacional, numa Assembleia Constituinte. Ou seja, o Brasil foi convocado para, em Assembleia Constituinte, certo? Escrever uma Constituição, que é chamada Constituição Cidadã, 1988. É nesse artigo 226 que muita coisa mudou e que até hoje a igreja não mudou em nada. 35 anos. O Estado está mais avançado do que a igreja. O Estado está mais adiante do que a igreja. E, via de regra, a igreja não acompanha o Estado. Embora a nossa confissão de fé e a nossa doutrina nos ensina a que nós devamos obedecer aos que governam. Obedecer aos seus governos é obedecer à lei. Não é o governante em si, é a lei. Até o governante tem que se submeter à lei. E a lei maior qual é? A Constituição. E igreja não é maior do que a Constituição brasileira. Tem gente aí que diz, mas a igreja é diferente. Não, não é. E não pode ser, que ela pode ser colocada nas barras do tribunal. Quem pensa que a igreja, por ser igreja, pode fazer como quiser, não pode. Devemos ter muito, muito cuidado sobre isso. Se acontecer determinados casos aqui, como nós vamos abordar, nós temos que saber como é que nós vamos resolver esses problemas para não estar nas bases da lei. Por isso, só adiantando um pouco. Eu não posso afirmar aqui, de púlpito, nem posso afirmar aqui, que homossexualidade é mau costume, ou é crime, ou é isso, ou que é aquilo, ou é doença, nem que é doença. Não posso afirmar. Mas eu posso afirmar que é pecado. Porque aí eu tenho a base bíblica, é a minha base de fé. E com a minha base de fé, eu posso dizer pecado à luz da palavra de Deus. Mas eu não posso dizer nem que é doença, nem que é mau costume, nem que é em absoluto. Mas a gente vai chegar lá, no estudo de família, viu? Não escandalize, não. Quero avisar de antemão, o que eu vou colocar aqui não significa que eu esteja apoiando. Não é isso. O que eu vou dizer aqui é o que está na lei. E que nós devemos ter cuidado ao tratar destes assuntos. Especialmente das questões desse conceito novo de família. Novo de família. Então, veja bem. A família, para as leis do nosso país, a lei maior, ela é o quê? Ela é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Nosso conceito de família vem de onde? Vem da família italiana. Sabia? Nossa ética, nossa moral, nossos costumes vêm da família italiana. Nós somos altamente conservadores por causa da nossa origem. Mas nós temos uma miscigenação de raça e de mistura. Nós temos costumes indígenas, nós
temos costumes africanos, nós temos costumes europeus, nós temos costumes dessa miscigenação e depois vieram japoneses, ingleses, tudo. Miscigenação de raça. Mistura, chamada caldeirão de raça. Que cada um foi colocando seus costumes. Você sai daqui e vai para Blumenau. Alguns já foram para Blumenau, né? E chega lá, você parece que está em outro mundo. Você sai daqui e vai para Curitiba. E quando você chega em Curitiba, parece que você está em outro mundo. Você está no Brasil, está em outro mundo. Não precisa ir nem para Curitiba, vai para uma cidadezinha do interior do Paraná. E lá está tão limpa, tão bem cuidada, que você pensa que está em outro mundo. Eu estava em Goiânia e um colega disse: Adalto, vamos comer um trem. Eu disse: rapaz, vou nada, eu nunca comi nem aguento, meus dentes não aguentam não. Aí ele disse: deixa de palhaçada. Você sabe que trem aqui é como lá no Nordeste, você é uma coisa, vamos comer uma coisa, vamos comer alguma coisa. Eles usam o trem. Lá eu costumo, tanto em Minas Gerais, Goiás, por ali. É comer um trem, é fazer um trem, um trem. Isso aí é um trem, ou trem bom, trem. É o costume. Aí você fica sem saber se comunicar. Tem que passar algum tempo, diga, Messias. É verdade, é verdade. A participação aqui, que é coisa tão diferente que, inclusive no Carnaval, em alguns lugares do nosso Brasil, não é feriado. E não precisa ir muito longe, não. João Pessoa não é ali, não é feriado. Entendeu? Por isso que diz que, mesmo não sendo feriado, o pessoal nessa época de Campina Grande vai para João Pessoa, porque tem um pouquinho, alguns blocos, certo? E quando chega no São João, o povo de João Pessoa vai para Campina Grande, né? Porque não é feriado aí. Então nós temos usos e costumes diferentes no próprio país onde nós estamos. E na família também. E na família também. Mas é a base da sociedade. Aí diz: tem especial proteção do Estado. A família tem especial proteção do Estado. Por isso que o direito de família é um direito altamente conservador e protege o Estado. Marido, mulher e filhos já têm a tutela do Estado. Veja, só o artigo 226. O casamento é civil e gratuito a celebração. Isso aí não precisa comentar. Casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Ou seja, você, ao celebrar um casamento religioso, nós fazemos casamento religioso com efeito civil, existe a lei ordinária que disciplina o casamento religioso, em que você tem a cerimônia, tem tudo que a lei exige, mas depois vai para a tutela do Estado. Por que vai para a tutela do Estado? Tem que levar o cartório para o juiz emitir a certidão, porque ele tem proteção do Estado. Agora, vai a primeira bomba. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Quando foi criado isso? 1988. Nós reconhecemos a união estável como modalidade de casamento. A igreja reconhece 35 anos. O que é união estável? Quando um homem ou uma mulher vivem juntos há algum tempo, mas não tem o papelzinho lá do juiz, não tem a certidão de casamento, mas eles vivem bem, respeitando-se um ao outro, constituem família, constituem filhos.
É uma família. Veja que nós saímos já da família patriarcal para um novo modelo de família. Diga. Se a sua união é estável e duradoura, tem um motivo razoável para que ele não seja um casamento. Você tem que falar assim, isso no papel. Um motivo razoável para que aí dizer, eu só vejo um motivo fluente. Porque você não quer se responsabilizar por aquilo que você contraiu, que é uma mulher. Não existe um motivo para a cristão. Não faça isso se tornar oficial. Eu vou responder. Eu vou responder com um fato. Com um fato. Uma senhora chegou aqui no meu gabinete para um aconselhamento pastoral, porque ela não era, hoje eu não sei, mas na época não era casada, mas já vivia há 30 anos com um homem. E no lugar onde eles vivem, para todo mundo, eles eram casados, ninguém sabia. E eles tinham um filho. O filho estava na Universidade Católica e fazia o curso de Direito. Curso caríssimo lá na Católica. Caríssimo. O marido dela já estava com 50 anos. Desempregado. Mas eles não eram casados porque ela recebia uma pensão do pai dela, que tinha sido capitão lá na Marinha. E pela lei militar, a pensão ficou para ela, enquanto solteira ela estivesse. Se ela se casasse, ela perderia a pensão. Eles frequentavam uma igreja batista. E a igreja, ela queria ser membro da igreja, mas a igreja não o aceitava, porque eles não eram casados. Mas ela frequentava a igreja, dizimava para a igreja, cooperava com a igreja, mas não podia tomar comunhão, nem podia participar do negócio da igreja, porque ela não era casada. Ela falou com o pastor, ponderou e disse, mas pastor, eu estou aqui há 20 anos. Eu dou bom testemunho. Vivo bem com meu marido. Tenho meu filho. Por que eu não posso me tornar membro da igreja? Porque você não é casada. E como é que eu posso me tornar membro da igreja? Se casando. Tudo bem, pastor, eu vou me casar. Como é que a igreja pode me ajudar? Porque eu vivo dessa pensão. Meu marido tem 50 anos. Não tem emprego. A pensão é boa. Nós nos mantemos e eu ainda pago lá a faculdade do meu filho. De direito. A igreja pode me ajudar em alguma coisa? Pelo menos nas minhas despesas e pagar isso aí. Aí o pastor disse, não. Isso é um problema da senhora. Disse, não, não é um problema meu, é um problema da igreja também. Porque eu sou crente no Senhor Jesus. Meu marido também é crente no Senhor Jesus. Nós frequentamos aqui. Queremos resolver esse problema. Estamos dispostos. Agora queremos saber como é que a igreja pode ajudar. Nós temos aí um casamento. A lei reconhece como forma de casamento. Pelo artigo, pelo inciso aí é o parágrafo. Certo? Aí. Para efeito da proteção do Estado, o Estado protege a família. Protege a família. É reconhecida a união estável.
Então o Estado reconhece. Entre o homem e a mulher como entidade familiar, como família. O Estado reconhece como família. E devendo a lei facilitar a sua conversão. Cada caso é um caso, mas aí existe um caso. Pois não. Isso é outro problema. Porque a gente não pode provar. Se não é passado, a gente pode dizer que não funciona de qualquer ação que não é em relação a algo que ocorra nesse relacionamento. A lei não permite nenhum constrangimento. A lei equiparou a união estável a uma modalidade de casamento. Vem bomba maior pela frente, viu? Guarde suas balas. Guarde. É. Se não é porque as igrejas não o reconheceram. Porque a igreja não adequaram a sua realidade à lei maior. Chega lá. Então, só por isso. E no nosso caso, o Supremo Concílio tem várias legislações sobre isso. Há muitos anos, o nosso Supremo Concílio entendeu que o Conselho poderia aceitar como membro da igreja, e uma vez membro, o Conselho tutela, correto? Como membro da igreja, pessoas que eram casadas há mais de 5 anos, que viviam há mais de 5 anos, que tinham bom testemunho da sociedade, que viviam em respeito um com o outro, etc, etc, etc. Depois, quer dizer, então, ao fazer isso, o Supremo Conselho legislou em cima da Constituição. E depois, esse é um problema mais sério do que nós estamos estudando, viu? Vai chegar um problema mais sério ainda. Que eu tenho levantado esse problema. Onde está a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Um grupo resolve uma coisa, que está no Supremo Conselho. Daqui a 4 anos é um novo Supremo Conselho, são novas pessoas. Aí mudam. Espera aí. Aí mudam. Aí depois o próprio Supremo Conselho fez cair isso aí. Fez cair isso aí. E nós recebemos aqui na igreja, não vou citar nomes, baseado na resolução antiga, não tinha mudado ainda, nós recebemos na igreja pessoas que não eram casadas lá no cartório, mas que viviam muito bem e tinham construído família e tinham bom testemunho da sociedade. Por favor, não levante a mão, mas eles estão aqui. Depois se casaram. Mas eles estão aqui. E o conselho da época recebeu com base nessa resolução. Diga, você vai cansar seu braço. Tem um microfone aí, ó. Olha ali. Fique logo desse lado aí. É interessante porque como são assuntos dos homens, isso aí tem várias interpretações. Como, por exemplo, o artigo 3º ali, que fala do instituto, de 2 institutos. Fala do Instituto da União Estável e fala do Instituto do Casamento. Porque perceba, só se converte algo em outra coisa quando são 2 coisas diferentes. Então, o meu entendimento é que existem 2 institutos, o da união estável e do casamento. Na nossa confissão de fé, só legitima o casamento. Então, o que acontece? Na situação que foi falada aí, que o pastor Adalto bem citou, que houve uma resolução no passado, que o Supremo Concílio permitiu essa recepção de membros, foi revogada. E aí, para essa questão de uma hora
pensa de um jeito, outra hora pensa de outro. Isso eu só me lembro da confissão de fé, pastor. Porque a confissão de fé fala que os concílios erram. E tem errado. Então, na verdade, nenhuma autoridade humana abaixo da Bíblia é perfeita e inerrante. Por isso que é necessário e é salutar essa reunião a cada 4 anos para ver e aperfeiçoar aquilo que a gente mesmo legislou. Porque às vezes, como humanos que somos, nós somos limitados. Nós temos uma percepção muito assim. Agora, uma coisa é a nossa percepção limitada, outra coisa é o que a palavra de Deus institui. Aí eu entendo que a legislação humana, ela mudou, tem mudado e muitas vezes tem aperfeiçoado várias coisas interessantes para a sociedade humana, mas até onde essas mudanças estão paritárias com a Bíblia é o que nós devemos seguir. Se elas são apenas convenções humanas, a gente tem liberdade também. No caso aí do casamento e da união estável, eu entendo que são 2 institutos diferentes. Então, o casamento é o que está registrado pela palavra. E assim, aquele pastor lá, o pastor Batista, que falou para aqueles irmãos ali, que ele devia ter dito o seguinte: o que nós dizemos a muitas pessoas aqui. Vamos orar? Será que Deus não pode suprir as necessidades, não? Ou só pode suprir a necessidade se for um salário baixo? Ele pode suprir todas as necessidades da gente. Agora, a gente deixar de se adequar ao que a palavra de Deus diz por uma questão de financeira, eu sei que é difícil. Quem aqui não abriu já mão de várias coisas porque preferiu seguir o que a palavra de Deus diz ao receber os benefícios? O senhor também e eu também. Irmão, então, ok. Tá certo? Porque aí o irmão já está pregando e aí... Fica aí. Mas aí os irmãos já estão entrando em outro assunto. Nosso assunto aqui é família. É família. Nós estamos entrando no Instituto do Casamento. E eu quero falar sobre família. Eu pergunto, uma união estável é uma família ou não é? Bom, então, nós vamos chegar lá. A igreja, aí vai entrar naquilo que o senhor começou e eu não deixei continuar. O que é que a igreja tem feito em prol dessas famílias? Que existe ou não existe? Existe. Então, é o problema. As coisas existem e nós achamos que elas não existem, mas elas existem. A união estável existe. Por razões as mais diferentes, elas existem. Vários casais aí que vivem há muitos anos. Ele diz que um indivíduo vivia com uma indivídua, né? Um homem vivia com uma mulher há 10 anos. E um dia ele disse: que coisa maravilhosa, essa mulher é maravilhosa. Eu vou me casar com ela. Aí preparou e se casou com ela. Aí se casou, quando chegaram em casa, logo depois do casamento, quando chegaram em casa, ele se aboletou aí no sofá e disse, tirou o sapato e disse: mulher, traga aí meus chinelos. Ele disse: você não tem mão, não? Porque ela sempre fazia isso, né? Aí ele olhou assim: você não que sempre fez? Eu era sua companheira, agora sou esposa. Coisa agora... Deixando de lado. Então, esse é um outro modelo de família que existe, e existe muito, mas nós vamos adiante. Entende também como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Entidade familiar.
Agora eu posso citar nomes. Família. Elisete. Família. É a família do eu sozinho. Sim, mas é família. E outros são família. Família Verônica é família, ela e o filho. Família. Família que os pais se separam, o casal se separa. Um filho fica com um e o outro filho fica com outro. E no domingo, chega o casal com 3 filhos. Ô, pastor, tudo bem, como vai? Maravilha, pastor, tá maravilha. Esse menino, o pastor não se lembra, não? Esse não é meu filho com fulano? Ah, me lembra, é. A irmãzinha dele ficou com ela, o irmão ficou com ele, e eu fiquei com isso. E esse outro? Ah, pastor, esse é de fulano com fulana. Que bagaceira, né? E esse que você tem no braço, esse é de nós dois. É possível existir essa família? É. Está na igreja? Tá. Como é que a igreja vai tratar esse caso? E naquela hora chega outro casal. Beijinho para lá, beijinho para cá, abraçar para lá. É o dito cujo da dita cuja. E vice-versa. Aí os irmãozinhos correm um para o outro se abraçando. Se abraçando. Oi, como é que você está, fulano? Estou bem, graças a Deus. Você está? Muito bem, graças a Deus. E os dois casados estão na igreja. Estão na igreja. São família? São. Qual é a palavra da igreja para essa família? Qual é o nosso assunto hoje? Desafio da igreja sobre os novos modelos familiares. Esses casos existem? Existem. Existem. Desde o eu sozinho, hoje inclusive, muita gente está advogando isso. Você fica lá no seu apartamento, que eu fico no meu apartamento, e quando a gente quiser, a gente se encontra no seu apartamento, ou então se encontra no meu apartamento. Vamos viver junto, mas separado. Existe? Existe. É família? É. É. Muita gente está advogando isso? Está. Como é que nós estamos trabalhando isso? Nós formamos um direcionamento, e esse é o problema. Eu me propus a isso, meus irmãos, porque existe uma mentalidade na igreja que nada disso existe aqui, não. Não. A igreja não existe novos casamentos. Não, ninguém nunca se separou e casou de novo. Na igreja, não. Na igreja não existe esse problema? Não. A igreja existe a família patriarcal, certinha, bonitinha, sem problema. Sem problema. É outro modelo de família. Mas vamos adiante. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Mudou? Mudou. Como era a lei antiga, quem exercia era o homem. Era o homem. A mulher não podia receber nem pensão se o homem não autorizasse. A mulher, preste bem atenção, não podia nem estudar se o homem não autorizasse. A mulher não podia abrir conta em banco se o homem não autorizasse, mesmo que ela tivesse dinheiro. Era o verdadeiro patriarcado. Verdadeiro patriarcado. O homem é que manda, ele é que manda e acabou. Que vem dos romanos antigos. A minha mulher manda na casa até a sala de jantar. Então ela é de sala de jantar para lá. Se eu estou conversando com alguém na sala, a mulher não se aproxima. Era assim. A lei antiga, a Constituição antiga, preste atenção, que era assim. A lei veio regulamentar e dizer, não, preste atenção. Hoje, não é mais o homem que exerce só. Até
a questão entre filhos. Entre filhos. É homem, mulher, pai e mãe. Pai e mãe. Mas vamos um pouco mais adiante. Vocês estão vendo aquele que está arriscado? Parágrafo 6º, que foi revogado. Parágrafo 6 agora. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Os mais antigos aqui, mais antigos não é mais antigos, os mais velhos, os mais vividos. Se lembram que existia uma lei chamada desquite. Mas o desquite não dissolvia o casamento. Não dissolvia. O indivíduo, até morrer, estava casado com a mulher. Então, o que era o desquite? Aí vem, Messias, outra questão. Veja como era. Daquilo que você levantou. O desquite era uma prostituição oficializada. No meu primeiro pastorado, a primeira igreja que eu pastoreei, eu cheguei lá e encontrei uma família maravilhosa. Família grande, adolescentes, um homem sempre presente ali na igreja, cultuando a Deus, mulher maravilhosa, até que eu soube da história. Ele se casou e com 2 anos a mulher foi infiel e eles se separaram. Se separaram, mas não havia divórcio. Ele não podia se casar. E ele foi viver com essa outra mulher. A essa altura, há mais de 20 anos. Eles queriam ser membros da igreja, mas não podiam, porque não eram casados. Mas alguns filhos já eram membros da igreja. Alguns filhos já eram membros da igreja. Aí veio a lei do divórcio. De quando é a lei do divórcio? 1977. Foi a primeira vez que eu saí estampado nas páginas do jornal. Pastor presbiteriano é favorável ao divórcio. O projeto era de Nelson Carneiro. E o jornalista foi lá em casa saber de minha opinião. O senhor era contra ou a favor do divórcio? Eu sou a favor. O senhor a favor? Sim, eu sou a favor. E fui explicar porque eu era a favor. Eu disse, eu não preciso de divórcio. Aí eu disse, hoje. Mas não sei no futuro. Porque já existe uma lei que é o desquite, mas esse desquite é uma prostituição oficializada. Aquele rapaz, ele ficou bem novo, com um filho. A mulher foi embora. E ele com 20 e poucos anos, agora já com mais de 40, ia viver o tempo todo sem arrumar uma companheira. Deixa eu terminar a história, amigo. Eu nem terminei a história ainda. Deixa eu terminar a história. Então veio e passou a lei do divórcio. E uma das coisas que eu dizia lá, eu sou favorável ao divórcio quando ele vem para resolver os problemas que existem. Existem alguns problemas que o divórcio vem resolver. Ou seja, a possibilidade do homem se casar, certo? E construir sua família, que era família legítima, porque até então a família era considerada ilegítima. Você já pensou em filhos legítimos e filhos ilegítimos? Que eram chamados de filhos bastardos? Existem filhos bastardos? Não. Mas na época existia. Era uma peste no pobre do filho que não tem nada a ver com a história. Nada. Mas que ficava o tempo todo, filho bastardo de fulano. Certo? Ou filho ilegítimo. E antes da lei do divórcio, a lei
já vinha reconhecendo essas relações como filho legítimo. Não existe filho ilegítimo. Ele é legítimo, seja filho de quem for. As mulheres antigas, não são vocês não, viu? Aqui não tem nenhuma mulher antiga, não. Mas as mulheres antigas diziam: os filhos de minhas filhas, meus netos são. Os filhos de meus filhos podem ser ou não. Não é verdade? Eu digo, elas estavam certas? Estavam sim. Estavam sim. Presta atenção, analise. Os filhos de minhas filhas, meus netos são. Pode ser filho do meu genro, pode ser filho de outro, mas é meu neto. Mas os filhos de meus filhos podem ser ou não. Ou seja, a esposa pode ter traído e ser filho de outro. Aí não é neto dele, correto? Era assim que se tratava. Então a lei veio regulamentar, antes do divórcio, veio regulamentar. Bom, veio a lei do divórcio, foi aprovada. O primeiro divórcio que aconteceu, inclusive lá na igreja que eu era pastor, foi desse senhor. Ele já era advogado, ele mesmo entrou com o processo, patrocinou, fez o divórcio e se casou. Se casou e, ato contínuo, tornou-se membro da igreja. Ele e a senhora. Ele e a senhora. Veio para regulamentar algumas coisas. A igreja aceita o divórcio? Aceita. A igreja católica aceita o divórcio? Não. Por quê? Não. Por quê? Porque para a igreja católica o casamento é um sacramento. É um sacramento. Mas existe divórcio entre os católicos? Assim. Existe entre os evangélicos? Assim. E aí, vou dar a palavra a você. Agora preste atenção. Como nós somos. O assunto é... Isso é um tom só. Não passamos ainda do 4º parágrafo. Só do artigo 226. Não entramos ainda nem no artigo 5º. Nós estamos... Qual é o nosso assunto? Desafios da igreja para os novos modelos familiares. Os novos modelos que existem, que estão aí patenteados. E com o que é que a igreja pode fazer, deve fazer, em face da existência desses casos. Esse é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto. Você levantou? Bom, então... foi o Romildo. Pega esse microfone aí, por favor, passa para ele. Porque você já fala um pouquinho baixo e eu estou surdo. É uma situação que acontecia antes do divórcio. A pessoa deixava a mulher por N razões e ia viver com outra. Vivia 30 anos. Trabalhavam juntos, se edificavam financeiramente, etc. Tal. No dia que ele morria, quem ganhava tudinho era a mulher que deixou sem ser divórcio. E a viúva, que era realmente como hoje era, a mulher, que lutou por tudo isso, ficava na miséria. Muito bem. Isto existe. É um outro modelo, você está tratando, você já levantou. Eu ia chegar lá, você já levantou. Um outro modelo de família. Qual é o modelo de família? O concubinato. Você já levantou? O concubinato. Existe? Existe. Diz que aqui no Nordeste, todo homem é casado, amancebado e tem o xodó de lado. É o que o pessoal aí estuda.
Mas a questão do concubinato, ele existe. Mas a lei até hoje não disciplinou. Até hoje a lei, não existe uma lei para regulamentar o concubinato. A tal ponto que, ao morrer, depende de cada caso. Hoje, nos tribunais, de cada caso. Se a concubina provar que juntou, que amealhou algum bem, justamente com o seu amado, com o seu concubino, o juiz dá parte para ela, uma parte para ela. Porque com a lei do divórcio já se resolve tudo ali. Então acontece aquela história da mulher dizer, ele pode fazer o que quiser, mas eu não dou o divórcio. Não dou o divórcio. Não é obrigado a dar. O juiz dá. Ele morre sendo meu marido. Nós, o seu marido não. Ele entra com uma ação de divórcio, certo? E o juiz vai e dá o divórcio. Concede o divórcio. Que ela queira ou não queira. Não depende do querer dela. O que vai depender do querer do marido da mulher é se casar. Aí sim, o juiz não obriga se casar. A não ser que for de menores, é outros casos, da lei ordinária. É outro caso. Mas a mulher dizer, eu não dou o divórcio, ela tem que conceder. Mas isso cria um problema sério aqui para nós. Vamos lá. A maioria dos divórcios hoje são chamados de divórcios consensuais. O que é o divórcio consensual? Amigável. Que de amigo não tem nada, porque se vão lá para o divórcio é aqui, o problema, né? Não são tão amigos assim, porque se fossem tão amigos, viveriam juntos. Mas é chamado de divórcio consensual ou divórcio amigável. Ou seja, não lavam a roupa suja lá diante do juiz. Eu não quero mais viver com ele, não quero viver mais com ele. Isso chama-se incompatibilidade. Incompatibilidade de gênio, incompatibilidade de quê? Incompatibilidade. Entendeu? A não ser naquela brincadeira que as pessoas contam por aí, que a mulher chegou lá e disse, eu disse, mas por que? É questão de compatibilidade de gênios? Não, não, não. Nosso caso, doutor, é compatibilidade. Aí o juiz disse, eu nunca ouvi falar que alguém ia se divorciar por compatibilidade de gênios. Não, é. Eu gosto de viajar, ele gosta também. Eu gosto de ir a restaurante, ele gosta também. Mas eu gosto de homem, ele gosta também, aí não dá certo. Aí o juiz disse, aí o juiz foi e disse, isso aí é compatibilidade demais. Mas a maioria é por incompatibilidade. Não se entra, o juiz não entra em detalhes, não precisa testemunha, não precisa nada. Hoje se faz até em cartório, e o juiz apenas homologa. Mas quando chega no conselho, legislação do nosso Supremo Conselho. O conselho tem que precisar saber por que, a razão por que ele se divorciou. Olha, a lei não procurou. E ele já é consumato est, já está consumado. Ele é divorciado. Porque o conselho tem que saber disso. Mas esse é assunto para mais de 1000 no conselho para a igreja. Não é nosso assunto hoje. Nosso assunto é desafios da igreja para as novas modalidades de família. De família. Então, essa família existe, existe. Este caso lá existiu, existiu. Certo? E ele resolveu assim, e foi uma bênção até que ele morreu recentemente, a esposa morreu faz mais tempo, e a família toda da igreja, ainda o ano passado, quando eu fui pregar numa igreja, 2 das filhas dele, as 3 das filhas dele estavam lá. E ele frequenta a igreja lá. Entendeu? Uma bênção nessa história. Vamos lá. Então o casamento pode ser dissolvido. Então, a lei do divórcio veio e dissolveu o casamento. O casamento só era dissolvido através da morte. Da morte. Divórcio não existia, portanto,
era indissoluto. Era indissoluto. E nós ainda hoje, na nossa liturgia antiga, da nossa igreja presbiteriana, tem casamento, é o legítimo entre um homem e uma mulher, tá? Indissoluto, a não ser pela morte de um dos cônjuges. No entanto, na prática, nós sabemos que se um irmão se divorciou, então foi dissolvido o casamento. E está em nossa liturgia. Agora, vem chumbo grosso, viu? Atenção, vem chumbo grosso. Isso é só um artigozinho da nossa Constituição. Existem as leis, atenção, existem as leis ordinárias. Cada um desses artigos tem uma lei ordinária que vai regulamentar. Vai regulamentar. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre de decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada de qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Quem é favorável aqui ao governo distribuir, seja pelo carnaval ou antes, preservativo para os homens? Quem é favorável? Aqui não tem criança. Por favor, quem é favorável, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 8 pessoas só? Os demais são contra? Presta atenção o que é que a lei está dizendo. Presta atenção o que a lei está dizendo. A lei está dizendo, é a Constituição Federal, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre de decisão do casal, correto? O casal que decide. Competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada de qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais privadas. Aí você é contra o governo distribuir sim, está aqui. Está aqui na lei. O governo está cumprindo a lei. Muitos casais aí pobres, que não tem outro meio, o governo propicia e distribui camisinhas. E está cumprindo a lei, a Constituição. Entendeu? Então, às vezes, a gente é contra sem saber que o princípio é legal. Bom, aqui nós não vamos discutir o problema legal e ético. Hoje, problema legal e ético. Se é ético, se é legal, sabe que é legal. E diz a Constituição, a Constituição é a lei maior. Pastor? Cabendo ao governo, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos, educação e também aqui, para o exercício desse direito, para planejamento familiar. Para o planejamento familiar. Pastor? É sem pregação, né? Mas só para... Eu não levantei a mão, porque quando o senhor falou de carnaval, automaticamente na minha mente já vem uma situação específica que há até um reconhecimento oficial de que há uma maior promiscuidade. Então foi por isso que eu não levantei a mão. Porque, por exemplo, eu tenho conhecimento que nessas farmácias populares e outros lugares, até em associações, se distribui preservativos inclusive para pessoas pobres que têm nisso o único meio anticoncepcional. Quando eu não levantei a mão, foi justamente porque eu liguei carnaval, a promiscuidade e a gente com o nosso dinheiro, que o Estado não tem dinheiro nenhum, o dinheiro do Estado é o nosso dinheiro, está fornecendo instrumentos para que as pessoas
façam as suas promiscuidades e a gente paga por isso. Foi por isso que eu não levantei a mão. Tá certo. Mas se o governo não distribuísse, o que apareceria daqui a um ano, novos sambistas pequenininhos, né? Era, sério, entendeu? Era para aumentar os sambistas aí. Vamos ao parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência do âmbito de suas relações. Aí, várias leis foram criadas, inclusive a Lei Maria da Penha e outras, certo? Para evitar a violência. Vamos ao artigo. Vamos em frente. Agora nós temos um assunto que está ligado a isso aí. As relações as relações chamadas homoafetivas. Elas existem? Existem ou não existem? Existem casais aí de lésbicas vivendo juntas e de gays vivendo juntos? Existe? A lei reconhece como uma união estável. Sabia? Julgamento súmula do Supremo Tribunal Federal. Um amigo meu advogou comigo. Nós tínhamos uma banquinha de advogado. Hoje, juiz, já há muitos anos, juiz, muito considerado, telefonou para mim. A gente sempre se comunica. Ele disse: Adalto, se um casal homoafetivo, né? Um deles morrer e o outro entrar na justiça em busca dos bens, o que você decidiria? Aí eu disse, eu decidiria favorável, desde que ele provasse que aqueles bens foram amealhados, certo? Pelos dois. Se eles vivem juntos e ele provar, através de documentação, do que aquele patrimônio ele contribuiu, logicamente eu dava. Porque ele disse, foi assim que eu fiz. Ele disse, bom, aí houve um congresso aqui, em João Pessoa, e nesse congresso me convidaram para eu ser homenageado. Aí eu disse, se você for, eu disse, fui, mas eu fui pegar na mãozinha de minha esposa. Eu disse, precisava? Eu disse, não, sei lá, essa homenagem e tal. Aí até brincando, digo, no fundo você é um preconceituoso. No fundo você ainda está com aquelas lições que eu lhe ensinei, porque ele é membro da igreja, que eu lhe ensinei lá, apesar de você ser juiz. Está lá. A lei equipara a união estável a esses casais. Agora a bomba estourou. Como é que nós temos tratado? A lei diz que hoje é um modelo familiar. E é. Ou não é? É. Nós estamos tratando de família. Não estou falando da Igreja Presbiteriana de Olinda, mas também dela. O que é que nós temos em mão na nossa legislação, na nossa doutrina, nos nossos costumes, na nossa fé, para tratar esses assuntos? Hein? Que é pecado, mas é família. Que é pecado, mas é família. E se nós tratamos com o direito de família, como é que nós tratamos? E se a lei equipara a união estável, é o núcleo que existe. Vocês já mostraram quantos modelos de família nós temos? Mas a gente vai fazer uma reunião para estudo de família.
O que é primeira reunião de estudo de família? O que é que nós fazemos? Os casais casados. Olha, casais casados. Então já jogamos de fora os que não estão casados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que nós analisamos? A questão tradicional, patriarcal. Patriarcal. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Nos esquecemos que existe N famílias por aí, N modelos de família. A pergunta mais séria é essa: como o Senhor Jesus trataria esse assunto? Como? Você já leu em seus passos o que faria Jesus? 1, 2, 3, 4. Medo, seus passos, o que faria Jesus? Como Jesus se sairia numa situação dessa? Isso é uma pergunta muito séria para nós, meus irmãos. E nós, como igreja, deveríamos fazer como Jesus faria. O problema é que nós não sabemos como ele faria. Pelos seus ensinos, nós estimamos, mas não sabemos, não temos certeza. Mas será que Jesus diz: não quero saber de vocês? Desapareçam daqui. Desapareçam da minha frente. Não quero conversa com vocês. Será que ele trataria assim? E o que é que ele fez? Ali não explica muito bem esse nosso dilema aqui, né? O problema da mulher que teve tantos maridos. Mas eu queria saber como Jesus reagiria. Ele que é amor. Como ele reagiria? Sim, é verdade. Nós temos toda uma legislação bíblica, uma doutrina bíblica para tratar. Mas minha pergunta continua: como Jesus trataria? Porque nós não queremos nem saber. Claro. Nós continuamos o seguinte: e um dia desse chegou um indivíduo aqui, ele já pertenceu à igreja aqui faz muito tempo. Não vou citar o nome, não. Chego no gabinete para conversar, a primeira coisa que eu olhei para ele disse: a polícia já te pegou? Pastor, já te pegou? Você chega aqui, desse jeito, com um bonezinho com aba para trás, cabelo pintado a metade, a outra não, de bermuda, sandália japonesa, aqui no meu gabinete. A polícia já te pegou? Porque se fosse a polícia, eu pegava todo dia. Não, em vez de quando me pegam. Por que você não se comporta como gente? Você se comporta como gente. Como ele tinha sido aqui da igreja, eu disse assim: se fosse outro, eu dizia: meu irmãozinho, ou meu querido, né? Meu irmão não. Nem querido, posso dizer a palavra querido, que perigoso, né? Não posso usar essa palavra querido, não. Não é assim, aqui a palavra de Deus, a Bíblia, tal. Mas como nós trataríamos? A pergunta que um diácono fez, 2 diáconos, aliás, chegar aqui na igreja, um casal homoafetivo, como é que nós vamos tratar? Hein, pastor? Eu digo: depende de como é que eles chegam. Se ele chegar respeitando, nós vamos pregar o evangelho e vamos cultuar a Deus e vamos orar para que Deus atinja o coração dele. Se ele chegar desrespeitando, a gente vai chegar perto dele com muito cuidado e dizer: olha, aqui não. Se vocês querem aqui mãozinha, beijinho, abracinho, não é o lugar, você vai para uma praça. Vocês querem respeito, nos respeitem. É assim que devem tratar. Vocês estão faltando com respeito aqui.
Porque vocês sabem que não deve fazer. Se eles se exaltarem, é na delegacia que eles vêm e resolvem. Mas nós provamos que não é discriminação. Discriminação é se ele chegasse aqui, não, nem entra aqui, não. Não, é absoluto. Nós temos que saber tratar. Porque a verdade, meus irmãos, é que a igreja não é esta, é a igreja, ou as igrejas. Nós não estamos preparados para esses desafios. Chegar uma senhora prostituta, como diz o povo, no comércio sexual. Eu entrei num assunto, mas saí logo pelo perigo, chamado concubinato. Concubinato. Das relações concubinatárias. De como se trata isso. Da mulher e do homem. Tanto da mulher como do homem. Em que o direito vai, pouco a pouco, ajeitando as coisas. A uma dá pensão, a outra não dá. Dá pensão alimentícia, pode dar pensão alimentícia, até a concubina, pode. Você ser obrigado a dar pensão alimentícia a ela. Então, nesse outro caso, como é que nós temos tratado a mulher que vive, como diz o povo por aí, do comércio sexual? Nós vamos pregar o evangelho aí. Aí ela se converte. Ela se converte. E na hora que ela se converte, nossa irmã em Cristo, ela pode ser uma mulher bonita, ainda nova. Aí o seu filho se aproxima dela. O que é que o pai faz? Filho, tenha cuidado. Pai, ela agora é nossa irmã em Cristo. É, meu filho, mas tenha cuidado. Pai, ele já se arrependeu, pai. É, meu filho, mas vai que ela tem uma recaída. É ou não é? É assim que nós tratamos. Nós não estamos preparados. Começar a evangelizar, por exemplo, antigamente, hoje quase não existe, né? Antigamente existiam os prostíbulos. Hoje a coisa mudou, hoje são os motéis. Está sofisticado, né? Está sofisticado, prostíbulos. Mas aonde começou o exército da salvação a pregar o evangelho? O exército da salvação. 3 S's. Ainda hoje, 3 S. Quais são os 3 S do exército da salvação? Sopa, sabão e salvação. Pega o indivíduo sujo, com fome, dá-lhe um prato de sopa, dá-lhe um bom banho e agora prega o evangelho a ele. Onde eles começaram? Nos baixos prostíbulos, pregando o evangelho. Foi lá que eles começaram, pregando o evangelho. Nós, eu pergunto, a igreja, nós crentes, estamos preparados para atingir essas pessoas? É um desafio para nós. É tão bonito, meus irmãos, tão maravilhoso a gente chegar no domingo como hoje, vir para a igreja, se levantar, água encanada, gostosa, tomar um banho, acredito que todo mundo tomou, né? Nosso café, direitinho. Depois a gente vem para a igreja. Antigamente a gente via e trazia a Bíblia, né? Quem é que trouxe a Bíblia? Todo mundo. Quem é que tem a Bíblia no celular? Então você traz. Mas para quê? Eu tenho aqui no celular, tem inário, tem Bíblia, uns tem comentário, tem chave bíblica, então tem tudo. Para que eu vou carregar uma Bíblia desse tamanho? Tal? Você já tem aqui, ó. Está tudo aqui, né? Traz a Bíblia. Aí você vem, a Bíblia prontinho e tal, para a igreja do Senhor Jesus. É aquela pessoa. Você fez o quê? Nada. Aquela pessoa está precisando de Cristo. Você fez o quê? Nada. Este é o desafio da igreja.
O que nós vamos fazer? Não sei. Nós temos que fazer alguma coisa. Então vamos começar a orar. Vamos começar, como colocou, vamos orar e dizer, vamos clamar a Deus, Senhor, dá-nos inteligência, dá-nos capacidade, dá-nos iniciativa. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos saber como enfrentar os pecadores, especialmente essas pessoas. Nós costumamos saber, elas estão no inferno, estão, como você estava, e como todo mundo sem Cristo está, ou não é? Ela está tão no inferno quanto todas as pessoas sem Cristo estão. Elas estão. A lei vem mudando, não é de hoje, não. Não foi com o advento da Constituição de 1988, não. A lei vem regulamentando os problemas da família há muitos anos. Em 1962, publicou-se o Estatuto da Mulher Casada. Naquela época, muitos rapazes ficaram até com medo de se casar. Porque era tanto direito para a mulher casada que eles era bom quando não tinha. Quando começou a se equiparar as mulheres casadas aos direitos das mulheres casadas. E nós continuamos sendo a mesma igreja, pregando a mesma coisa, e não nos atualizamos. E achamos que fazemos isso em nome do Evangelho, da palavra de Deus. Mas uma grande interpretação da Bíblia é você procurar a Bíblia para a linguagem de hoje, para o homem de hoje. Senão eu fico falando para o século atrasado. A igreja da Reforma era uma, a sociedade era uma. A sociedade hoje é outra. É outra. Nós não podemos estar somente pensando que nossa família das igrejas é formada só de pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, ou na questão ancestral você começar a dizer avô, bisavô, a questão patriarcal, e que é tudo bonitinho, não há problema nenhum na família. Qual é a família que não tem problema? É a sua? Todas as famílias têm problemas. E a igreja existe para quê? Para ajudar as pessoas que têm problemas na solução dos seus problemas. Mas a verdade é que nós vamos nos afastando cada dia mais dos problemas. Dos problemas. Como se tudo fosse bonitinho, está tudo direitinho, não mudou nada. Meu tempo já se exauriu há muito tempo, né? Há muito tempo. Como nós não vamos ter culto. É tão bonito, meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, o que o salmista coloca. Mas esse ensino bíblico tem que ser adequado para a realidade de hoje. Salmo 126 e 127. Base bíblica. Veja o que o salmista diz. Será que eu estou errado? Não, é 127, 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos na porta. Isso é uma família tradicional. Isso é uma família patriarcal. Qual é a família que é hoje assim? É assim que nós devemos ser, porque a Bíblia trabalha no deve ser. No deve ser. Uma coisa é o ser, a outra coisa é o deve ser. Deve ser assim. Devemos ser assim.
Essa é aquela família de antigamente. Os filhos tudo ali, tomando café, almoçando, jantando no mesmo horário. Porque o pai é o provedor, está trabalhando, e a mamãe, que diz que não trabalha, mas trabalhava muito, cuidando de 8, 9, 10, 11, 12 filhos. Hoje ela não cuida nem de um. A maioria. Por favor, não se sinta, a maioria. Você pega o seu filhinho, sua filhinha, entrega para a empregada. E ela pega a sua criancinha, alimenta e joga para a televisão ou coloca um celular na mão dela, dependendo da idade. Se não, liga lá a televisão para ver desenho animado, mas entre um desenho animado e outro, passa muitas propagandas, não é? E a criança está lá assistindo. Não está mais aqui. O pai não almoça mais com a família. E nem às vezes a mãe também. Desde que a mãe entrou no mercado de trabalho, resultado da Revolução Industrial, meus irmãos, é muita coisa para a gente colocar, viu? A partir da Revolução Industrial, necessidade de mão de obra, que a mãe teve que entrar para ajudar na mantença da família, que os filhos começaram a se criar assim. Há poucos dias nós tivemos aqui uma programação, o casal de missionários que está conosco ali, e também a Aninha com lágrimas nos olhos, inclusive, falando a respeito do departamento infantil. Departamento infantil na igreja diminuindo. Não é somente aqui, não. Em todas as igrejas está diminuindo. Por quê? Porque departamento infantil na igreja cresce duas razões. Uma, evangelização, pessoas de fora, e outra, crescimento da própria igreja. Só faltou a Aninha gritar, pelo amor de Deus, façam mais filhos. Só faltou dizer isso. Enquanto ela falava, eu olhava para os jovens aqui, que eu celebrei casamento, certo? Aí eu disse, fulano tem 2, fulano tem 1 e fulano não tem nenhum. Hoje os jovens se casam e planejam os filhos. Planejam 1, 2 por acidente, 3 por descuido e 4 por loucura. 4 filhos é um louco. Um amigo meu, que está aposentado, inclusive, como médico e era pastor, o pobre de um filho dele, ele botou o nome de Chateau do Valier. Você sabe o que é Chateau do Valier? O que é Chateau do Valier? É vinho gostoso, vinho bom. Aí eu disse, tem 4 filhos. Eu disse, por que Chateau do Valier? Ele disse, porque eu briguei com a mulher. Aí nós resolvemos sair, jantar fora. E quando voltou, lá no jantar, a gente tomou um Chateau do Valier e só foi o que deu. Chateau do Valier. Quer dizer, 4 por loucura. Mas eu, olhando para as pessoas que celebrei casamento, nesses 22 anos aqui na igreja, só teve um caso de que o casal está com 3 filhos, mas eles foram embora. E parece que eles querem cumprir mesmo aquilo que diz, crescer, multiplicar, encher a terra. Mas a maioria, hoje, planejamento familiar. E nesse planejamento familiar, meus irmãos, é um assunto tão sério para nós cuidarmos, tão sério, de que como você está cuidando e educando esses seus filhos hoje. Dê tudo que seu filho quer e você vai continuar com a geração de rebeldes. Eles vão achar que tudo é fácil, porque tudo que eu quero, papai me dá. Né? E continua até essa teologia que nós pregamos por aí. Nós, muita gente, tudo que eu quiser, papai do céu me dá.
Papai do céu é maravilhoso. E eu cheguei no seminário, aí estava o meu irmão lá com um carro bonito, novo, ou carrão. Aí o seminarista, e tal, carrão, aí ele disse, isso aqui foi papai que me deu. Foi papai que me deu. Meu papai é muito bom, aqui que ele me deu. Aí olhou para mim e disse, não acha, Dalton? Eu não sei, parece que você é filho único. Que é isso? Não. Porque os seminaristas também são filhos de Deus, filho de papai também. Papai não deu para eles. Só deu para você, seu filho privilegiado. E isso aí, nós ainda vamos nessa onda por aí. Mas é um outro assunto para a questão de filhos, planejados ou não planejados, e o que nós vamos deixar para eles, como nós vamos educá-los. O Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para nós, para o povo de Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tu dirás bem. É para aquele que teme a Deus. Correto? Tua esposa, que coisa maravilhosa. Vê o que a Bíblia diz. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Então, se é como rebento de oliveira, ou como videira frutífera, vamos produzir. Vamos produzir. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante o dia de tua vida, veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Pergunta, esta é a sociedade que nós vivemos hoje? Não. Esta é a igreja que nós estamos vivendo hoje? Que bom que fosse. Que bom que fosse, mas não é. Precisamos, meus irmãos, procurar tirar lições da palavra de Deus, cuidar da igreja e dizer, olha, existe muitos desafios, porque a família de hoje não é a família do passado. Não é. E se não é, nós temos que encontrar novas formas ou fórmulas para pregar essa família de hoje, para ensinar as pessoas de hoje. No mundo de hoje. Não é no mundo de amanhã, no mundo de hoje. Em que você tem os maiores problemas na sua família. E chega aqui gente alquebradas, gente triste, seu filho já grande fazendo coisa errada, sua filha fazendo coisa errada. E quando você vai falar, isso é um problema meu, não é seu, é meu. A vida é minha. E de fato é. Não se meta na minha vida. Quando é para dar de comer, de vestir, de calçar, pagar os estudos, você se mete na vida. Mas quando é para eles fazerem o que quiserem, fazer coisa errada, não se meta. Eu dou graças a Deus, porque ainda existe uma igreja, ainda existe a igreja do Senhor Jesus, que está podando, ajudando, cuidando de alguns desses queridos irmãos. Eu dou graças a Deus porque a nossa juventude, criada na igreja, no temor do Senhor, não está praticando isso, nem fazendo assim. Eles estão temendo a Deus. Mas lá fora, no mundão, a coisa é séria. Eu encerro, meus irmãos, com aquilo que eu disse no acampamento, porque o assunto é mais lato ainda. Eu digo aos meus netos hoje, também aos filhos. Na minha casa tem 2 Bíblias, tem várias, né? Mas tem 2 Bíblias. Uma Bíblia que eu uso para a igreja, para os irmãos, e outra que eu uso para a família. A minha Bíblia da família tem tanta coisa. Tem tanta coisa que meu neto chegou em casa e o meu filho perguntou, e aí, como é que foi na casa do vovô? Ele me pegou para limão durante 2 horas. Acho que ele pregou para mim o que ele queria pregar o tempo todo. Digo, meu filho, prego a palavra. Essa é a Bíblia de Deus. É a Bíblia que nós devíamos viver.
Como está a sua família? A sua. Como está? Jovens que estão criando filhos, ainda estão pequenininhos. Como você pretende criar essas crianças? Igreja aqui somos nós. Como é que nós estamos tratando essas novas formas de família na igreja? Como? Estamos amando essas pessoas? Estamos cuidando das pessoas? Temos uma palavra para essas pessoas? Ou não temos? Ou nós pregamos aqui do púlpito e aí Deus é maravilhoso e Deus usa isso? Repito, o direito de família é o direito que tem recebido mais alteração através dos tempos e nunca vai parar de ter alteração. As relações familiares, o Estado, mesmo a despeito do que acontece, tem tentado regulamentar essa questão de família. Porque tem proteção do Estado. A igreja é formada de família. De família. Nós somos a família de Deus. Que exemplo temos dado a essa sociedade? Você mora ao lado de uma pessoa que talvez esteja sendo alquebrada por problema da família através dos filhos. Que palavra você tem para dar a essa pessoa? Você não é crente? O que é que Deus ensina? Por favor, me diga, você tem alguma palavra mágica, alguma coisa para me ajudar, porque eu não consigo mais controlar meus filhos. Não é isso que as pessoas dizem? Mas se você não tiver? Você pode ter um imóvel, e o imóvel ser hoje alugado a um casal homoafetivo. Como é que você trata? Ou do eu sozinho, como você trata? Ou da mamãe que vive sozinha cuidando do filhinho ou da filhinha, como é que você está tratando? Daquelas que lutaram, lutam até hoje para educar os filhos no temor do Senhor. Como é que a igreja está fazendo? Aqui, meus irmãos, está o desafio de nós sermos igreja do Senhor Jesus. Numa sociedade podre como a que nós estamos vivendo. Temos que abrir a nossa mente e o nosso coração para entender uma coisa. A igreja não é formada só de patriarcado, de família patriarcal. Existem vários tipos de família hoje. Nós não estudamos aqui a questão de casamento, de como é que vai ser casamento, mas de família. Elas existem. E elas estão aí querendo uma palavra da igreja. As pessoas estão com as suas vidas quebradas. Muitas estão assim, não é porque querem, não. Mas elas querem a palavra da igreja. O que é que Deus tem para mim? Muitas famílias assim estão perguntando: o que é que a igreja tem para me dizer? O que é que esse Deus que vocês pregam, esse Deus que vocês ensinam, o que é que esse Deus tem para mim? Esse é o desafio. O que é que você como crente, eu como crente, nós como crentes, nós como igreja do Senhor Jesus, temos para dizer com aquele pai aflito, cujo filho é homossexual, e o pai chora, e a mãe chora. São servos de Deus, e gritam: eu não ensinei isso a meus filhos, eu sofro. O que é que a igreja tem a me dizer? O pai quis isso? Não, não quis. Ele sofre. Aquele seu filho que foi morar com outro, e que muitas vezes está trazendo outro para dentro de sua casa,
para dentro de sua casa. Aquela sua filha, que não se casou, mas tem um filho, e porque você não a amparou, não a amparou. Ela foi morar sozinha. O pai não a amou, os pais não amaram, não abraçaram. Porque agora ela cometeu um erro terrível, um pecado terrível. Mas está trabalhando, lutando, criando a filhinha, que é sua neta. Que é sua neta. Como é que você tem tratado? Não existe? Existe aos milhões. Doutor Carlos Alberto, médico da aeronáutica. Chega uma jovem, bonita, bem feita, jovem, para ele tratar. E ele descobre que ela está com uma doença venérea. Minha filha, o que você faz? Eu sou prostituta. Aí ele olha assim, a mulher bonita, jovem. Minha filha, como é que você, jovem, bonita, não arruma um emprego? É isso que eu quero, doutor. É isso que eu quero. Quero sair dessa vida. Aí olhou para ele e disse, me leve para trabalhar em sua casa. Aí ele disse, pastor, quando ela disse isso, eu quase desmaio. Meu Deus, se eu levar uma mulher bonita dessa lá para casa, a mulher me dá uma cambada de cabo de vassoura e eu tenho que sair de casa. Doutor, eu não quis isso, não. Mas eu namorei, houve um problema lá, meu namorado não quis mais casar comigo e minha família me expulsou de casa. Me expulsou de casa. Naquela época, lá de Garanhuns. Eu tinha que me prostituir. Foi porque ela quis. Ela tem que sobreviver. O que é que a igreja tem para dizer? O que a igreja tem para fazer? Este caso, e quantos casos, e milhares de casos. Milhares de casos. Pessoas estão morando sozinhas, que lá moram sozinhas, sofrem à noite, na solidão. Na solidão. Você tem sua esposa, seu filho, sua família. O que você, como igreja, tem para dizer para essa pessoa? Explique. Eu sei que eu estou me estendendo muito, mas faz muito tempo que a gente não aborda esse assunto. E quando a gente aborda o assunto de família na igreja, é só família tradicional. É só casais casados. E só falta dizer, bem casados. Mas bem casado não precisa. Não precisa. Tratar de família. A igreja está precisando saber tratar de família. Este é o desafio. Porque é com família que nós trabalhamos. Fica aí, não é para mim só não, é para todos nós aqui. Abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso mente. Sua filha tornou-se homossexual, tornou-se lésbica, é sua filha. Os outros podem condenar, mas ela é tua filha. Ela é tua filha. Teu filho tornou-se homossexual, todos podem condenar. Mas ele é teu filho. Vai trabalhar com ele, vai orar por ele, vai gastar tempo aos pés do Senhor por ele. Você não confia em Deus? Você não confia? Então investe tempo de oração por ele. Investe. Ou Deus não tem poder para mudar? Se não tem, então para casa, vamos plantar batata, meus irmãos. Nós não cremos que Deus pode fazer maravilhas, então vamos lá. Temos famílias para cuidar, não só aqui da igreja. A igreja é um caso ou outro, mas não é só aqui não. Todas as igrejas têm famílias assim. Gente que no domingo vai toda a família, o pai, a mãe, 2, 3 filhos, tudo bonitinho, bem trajado, tudo bonitinho, de carro, para a igreja. Quando chega lá, a igreja não tem uma palavra para eles.
Não tem uma. 1001 problemas, parece Bombril. 1001 problemas. A igreja não tem uma palavra para eles. Do jeito que eu entro chorando, sai chorando. Do jeito que vem com os problemas, sai com os mesmos problemas. Mesmos problemas. Eu creio num Deus que pode nos ajudar. Eu creio num Deus que pode dizer, você é meu filho. Eu te constituí para ser luz entre as nações. Eu te constituí para fazer um trabalho entre as famílias. Porque o grande trabalho começa na família. Este é o desafio para a igreja. Não com brincadeirinha, com coisinhas. Não se resolve com brincadeirinha, não. Resolve encarando o problema de frente. De frente. Deus mandou essa mensagem para nós hoje de manhã. Minha família é perfeita? Não. Não é. Mas foi a família que Deus me deu. Preste atenção no que eu estou dizendo. Minha família é perfeita? Não, não é. Mas foi a família que Deus me deu. E eu tenho que cuidar dessa família, mas somente dela não. Tenho que cuidar de neto, de bisneto, de genro, o que vier. A família que Deus me deu. E do jeito que vier. Eu estou em oração por eles e proclamando a mensagem do Evangelho. Você quer mais material? Chega em casa, pegue artigo 226 até o artigo 210 da Constituição. Aliás, 230 da Constituição. Pega o artigo 5º da Constituição. Pega o Código Civil. Pega o Código de Processo Civil. Pega a palavra, vai estudar. Vai estudar. Você vê as nossas responsabilidades que nós temos como igreja, como pessoa, diante das famílias que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Não peço aqui desculpa nem perdão a ninguém por ter usado todo esse tempo, em absoluto. Nós viemos aqui para aprender. Eu só peço desculpa àquelas pessoas que levantaram a mão e eu fiz que não vi. Entendeu? Levantaram e eu fiz que não vi. Eu queria colocar, entendeu? Já tinha gente aí fazendo exercício, entendeu? De tanto levantar a mão. Deus nos abençoe.